Muito boa noite, meu caro Ricardo Strauss. Eu estou aqui na sala, no gabinete do delegado de polícia, Dr. Jorge Giraldi. Digamos que, quando trata-se de Dr. Jorge Giraldi, digamos que dispensa as devidas apresentações. E eu tenho observado, Ricardo, que nos últimos tempos existem ações conjuntas dos delegados de polícia aqui do Extremo Sul, o Vale do Araranguá, que é composto por 15 municípios, e os resultados dessas ações em parcerias têm dado realmente, ou são extremamente positivos. O que a polícia tem realmente colocado na cadeia? Traficantes, assassinos, assaltantes, arrombadores, enfim, né, elementos de péssima ordem de todos os momentos, todos os significados. O doutor Jorge agora elucidou mais um caso. Prendeu aqui o cidadão com o nome de Adriano Leopold, de 28 anos, ele é natural de Porto Alegre, ele é acusado no último dia 7 de setembro de ter pego um táxi no centro da cidade, até o Arroio do Silva, e na saída ele desferiu uma facada no pescoço do taxista, está aqui o nome dele é o Heine Heppers, ele não morreu, mas quase morreu, mas é mais uma ação eficiente da polícia, é mais um caso que está sendo elucidado. Doutor Jorge, realmente, como é que aconteceu esse trabalho, transcorreu esse trabalho de investigação até que se chegasse ao Adriano? Houve uma informação repassada aos agentes de que o Adriano seria o autor desse crime. Então, inicialmente, na posse da fotografia do Adriano, nós conseguimos fazer o reconhecimento por fotografia, onde a vítima afirmou que seria ele o autor do crime, e representei pela prisão temporária. O juiz concedeu essa prisão no último dia 13. Então, na data de ontem, o localizamos no município, na localidade de Taquarussu, município do Ermo, na residência de sua mãe. Ele, no momento, ele tentou omitir o nome, dizendo que era irmão, mas devido à descrição física e, inclusive, a informação de que ele possuía algumas tatuagens no ombro, e foi possível identificá-lo. Desde o momento lá da sua prisão, ele assumiu a prática desse assalto seguido de lesão corporal, né? E disse que há uma dívida antiga entre ele e o taxista. Então, nós vamos investigar essa situação, porque o próprio taxista, onde esteve aqui na sede da DIC, reconheceu pessoalmente, eu fiz o reconhecimento de pessoa, ele afirmou com absoluta precisão que o Adriano é o autor desse roubo, e falou que em momento algum o conhece, que não tem nenhuma espécie de dívida com o Adriano. Realmente, eu estive, inclusive, com o Adriano aqui na sua sala, doutor Jorge, e ele realmente alegou essa questão da dívida, que ele não sabe por que o taxista não está lembrando da dívida, que já conhece esse motorista há 10 anos. Esse tipo de coisa pode facilitar a vida do elemento ou não? Não, isso não altera a situação de gravidade do ato por ele praticado. Ele vai responder, existindo ou não dívida, ele vai responder pelo crime de roubo, seguido de lesão corporal, e também pelo crime de incêndio, porque além de roubar o táxi, ele acabou ateando fogo, foi uma destruição completa. Interessante, doutor Jorge, que esse tipo de pessoa, o senhor disse aqui para ele, eu estava observando, olha, a casa caiu, não tem mais jeito, pode até facilitar a tua vida com a questão de assumindo o crime, e realmente ele não assume. Por que esse tipo de pessoa, de elemento, tem esse comportamento, doutor Jorge? Talvez orientado por algum advogado, por algum familiar. Eles, diante da negativa em existindo prova, é irrelevante. Inclusive, o autor de determinado crime pode até permanecer calado. Agora, em existindo uma confissão, existindo arrependimento, isso é um atenuante para ele, né, no momento em que o juiz vai condená-lo ou não. Então, eu acho que quando as provas são robustas ou contundentes, não resta outra alternativa a não ser confessar o próprio crime. Eu vi, inclusive, fotos da filmagem dele chegando de mochila, com o tênis, a polícia também acabou apreendendo, quer dizer, existem provas mais do que suficientes que foi ele o autor desse crime. Nós conseguimos na câmera de monitoramento do estabelecimento ali próximo, no momento que ele estava andando, inclusive o mesmo apreendemos pares de tênis ontem na casa, e ele disse que um desses tênis aí ele estaria usando no dia do crime. Então não há o que se duvidar, mesmo porque depois da prática criminosa ele andou desfilando com o táxi aqui no bairro Malto Alto, em algumas casas noturnas, e naquela madrugada ele acabou tendo fogo. Então ele é o autor, existindo ou não dívida de qualquer feita, ele é o autor desse crime, que quase, né, vitimou esse taxista, que daí sim se transformaria num crime grave, seria um latrocínio. Graças a Deus ele usou uma faca de cozinha, essas facas de serra, né? Então, e as lesões não foram tão graves, né? O taxista, após alguns dias de internação, conseguiu se recuperar. Olha aqui, Ricardo, você não tem a ideia do que era a zona, ou pelo menos aquela região da zona
do Meretrício aqui em Araranguá. Era uma zona, uma região da cidade de altíssima periculosidade. Acabava congregando, trazendo bandidagem de todos os lados, inclusive de fora do estado. Doutor Jorge, sua equipe deu jeito nisso. A Polícia Rodoviária agora é o próximo passo, doutor Jorge, que eu tenho observado que existe uma concentração nesse bairro que é muito pesada aqui em Araranguá. Olha, essas operações conjuntas entre nós aqui da DIC e policiais civis aqui do Vale, principalmente da região de Sombrio, elas vão ser constantes agora. Então, os resultados são positivos com prisões e prisões. Então, a zona de Meretrício havia um clamor muito da população local em face do índice de criminalidade ali no bairro Polícia Rodoviária e zona de Meretrício. Conseguimos debelar aquela quadrilha, onde 2 estão foragidos e os demais estão presos, inclusive com a participação de menores. Havia um aliciamento constante de adolescentes para a prática, principalmente do crime de tráfico de drogas, e também esses adolescentes estão envolvidos, e alguns maiores estão envolvidos na morte daquela prostituta que apareceu enterrada nas dunas na Praia da Gaivota. Fizemos a matéria, os senhores apresentando, inclusive, a quadrilha e tal. Então, essa situação está resolvida. A situação no bairro Polícia Rodoviária está tranquila, porém, já temos informações de que outros indivíduos estão querendo lá se instalar. Outros já fizemos busca, então nós vamos fazer investidas constantes, né? Investida com qualidade, não aquela coisa só para assustar. Nós vamos realmente para aprender, para qualificar nossas prisões, porque a gente sabe que existe uma afinidade muito grande entre marginais que agem na região de Criciúma, na região de Araranguá, na região de Sombrio e Torres. Então, esse trabalho das polícias civis dessas regiões tem que ser constante, tem que ser próximo, porque alguma informação repassada a alguns policiais de outras cidades serve para nós e vice-versa. Então, essa afinidade entre os marginais faz com que nós doravante, nós vamos trabalhar juntos, unidos, e os resultados são positivos, com prisões, inclusive quando a gente precisa de cães farejadores, eles vêm da capital do estado, como aconteceu no Buraco Quente, fizemos a prisão no Buraco Quente, fizemos a prisão na praia também com utilização de cães. Então, eu acho que o serviço da Polícia Civil no Vale do Araranguá tem dado certo. Bem, eu já estou aqui pelo menos uns 20 anos, o doutor Jorge, eu não havia observado uma ação conjunta envolvendo tantos delegados como a gente está acontecendo agora. O senhor citou aqui vários exemplos em que vários delegados aqui da região estavam junto na hora das autuações, das prisões, enfim, do trabalho junto com o policial civil, né? Então, quer dizer, eu observo, é a primeira vez que isso acontece? Inclusive na região carbonífera também, quando a gente faz algumas ações em conjunto, os delegados estão presentes, é essencial a presença do delegado para tomar uma decisão, porque durante uma busca, durante uma ação, tem que tomar uma decisão. Então, existindo um comando, existe um delegado presente, ele decide, vamos agir dessa forma, porque às vezes os agentes ficam meio perdidos se eles vão fazer determinada busca, determinada diligência policial, estando sozinho. Então, tem que haver um comando, então essa presença constante de um ou mais delegados vai ser comum agora acontecer aqui no Vale do Araranguá. Eu, particularmente, nunca deixei meus policiais fazerem qualquer tipo de busca, qualquer tipo de diligência, sem a minha presença. Jorge, eu tenho observado que em Criciúma a criminalidade aumentou de forma absurda. É praticamente um homicídio por mês, no mínimo, o índice, né, de criminalidade lá em Criciúma. Esse tipo de coisa pode começar a refletir aqui na região do Vale? Eu acho que nós não vamos deixar acontecer, porque eu lembro que há 1 ano, 2 anos atrás, a cidade do Balneário Rio do Silva havia uma série de homicídios. Eu lembro que foram 6 homicídios num curto período. Conseguimos prender, conseguimos identificar os autores desses homicídios. Um, inclusive, o Glauco Graff, foi condenado agora recentemente por um homicídio, a pena quase de 19 anos de prisão. Inclusive, eu fui depor no Tribunal do Júri. Existe um segundo homicídio imputado a ele, que eu acredito que vai ser condenado a uma pena. Então, os piores a gente tirou de circulação. Retirando os piores, aqueles que tentam comandar o tráfico de droga com mão de ferro, matando usuários, matando informantes, matando pessoas que queiram delatar. Então, a gente tirando de circulação os piores, a coisa se resolve. Tanto é que no Arroio do Silva faz tempo que não acontece mais nenhum tipo de homicídio. Eu perguntei isso, doutor Jorge, porque daqui a pouco a polícia também aperta o cerco lá, e o senhor sabe que a bandidagem acaba espirrando para as proximidades. E o Vale é muito próximo, né? Isso, é por isso que essa afinidade entre as polícias vai ter uma constante. É essencial, porque a gente sabe que às vezes os marginais respingam de Criciúma para Araranguá, mas a gente está bem informado. Então, em existindo serviço de inteligência forte, que a gente buscando informações, é associada à credibilidade que a gente tem perante a sociedade, que nos retribui com informações, porque nós da Polícia Civil, sem informações, nós não somos nada. Nós trabalhamos estritamente em cima de informações. Tanto é que essa prisão da Thaís Araújo, que aconteceu no dia 24 de dezembro, é a prisão do Jorginho semana passada.
que aconteceu por tráfico de droga na Rua do Silva foi em virtude de um trabalho de investigação com quebra de sigilo telefônico de um presidiário do presídio Santa Augusta que contactava com a sua companheira para fornecer droga aos presidiários e à região de Criciúma. Então, em virtude desse trabalho de inteligência, nós conseguimos prender 2 e vou pedir a prisão de mais, inclusive desse presidiário que cumpre pena, vou representar pela sua preventiva, porque de dentro do presídio, com o uso do celular, ele fazia comando do tráfico de drogas aqui na região do Vale do Aranguá. Então foi uma situação que o Serviço de Inteligência acabou identificando, conseguimos fazer buscas, né, com ordens judiciais, quebra de sigilo e a coisa se resolveu. Então, só para terminar, eu observei, naquela celeuma toda de governo de Estado e policiais protestando, imaginava-se que o ritmo de trabalho da Polícia Civil poderia até ser diminuído. Pelo menos aqui no Vale eu observei que é o contrário. Nesses últimos tempos, as ações da polícia são incessantes e constantes. Não houve operação tartaruga, pelo contrário, aqui aceleraram, me parece. Porque nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Nós somos cidadãos comuns e amanhã nós e nossos filhos podem ser vítimas também dessa marginalidade. Então nós não vamos deixar a população sem segurança em virtude de uma reivindicação justa ou não. Houve alguns avanços nessas reivindicações, alguma coisa a gente recebeu, mas o que eu não sou adepto à greve, porque quem é prejudicado é a população ordeira. Então, nós não vamos deixar a população desamparada, porque não houve um acordo entre a classe política e a Polícia Civil. Então, eu acho que se o governador dando ou não algum benefício, alguma vantagem para nós temos que trabalhar, porque nós temos que dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade nos cobre, nós somos pagos para isso. Então, eu acho que a Polícia Civil, em momento algum, apesar dessas reivindicações, ela vai deixar de trabalhar em prol da comunidade. Está lá, então, no computador, vocês já filmaram também, já viram as imagens do Adriano, mais um caso elucidado da Polícia Civil. E para encerrar, doutor Jorge, só um recado para aquelas pessoas mal intencionadas aqui da região. O que o senhor tem para dizer? Porque eu sei que o Linha Verdade tem muita audiência, inclusive na bandidagem. O que o senhor tem a dizer para eles? Olha, que eu diria que nós vamos agir com mão de ferro dentro da lei, sem cometer abuso. Agora, nós não vamos deixar que o Vale do Aranguá vire um celeiro de marginais, principalmente as nossas praias, que elas são muito extensas, desde Passo de Torres até o Balneário Morro dos Conventos. Então, nós não vamos deixar que aqui se crie marginais, principalmente de outra região. Então, nós combatendo os marginais domésticos, aqueles que agem aqui, mais os que vêm de fora, a situação fica resolvida. Então, se tiver que agir com rigor, se tiver que atirar, se tiver que levar para o ML, a gente leva. Então, como se diz, nós damos a resposta à altura. Se o marginal é violento, também nós seremos violentos. Se o marginal reagir, também nós vamos reagir. Agora, a gente pretende realmente fazer um serviço investigativo de qualidade, dentro das normas da lei, para evitar que o nosso serviço seja eivado de alguma nulidade. Muito bem, Ricardo, está aí mais um trabalho eficiente, mais um trabalho resolvido da Polícia Civil. Pelo recado do doutor Jorge, outros tantos virão pela frente com certeza. Para o Linha Verdade, Elias Pavani.